Olá, aqui Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, Fundação Espírita André Luiz, FEAL. Eu, Deusa Samu. E hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre 18 de fevereiro, Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. Pois é, você se interessa por esse assunto? Vamos pensar juntos sobre este dia ser reservado para fazermos algumas reflexões em torno desse assunto? Olha só, a primeira, eu queria sugerir que mudasse o nome, né? Ao invés de combate ao alcoolismo, talvez prevenção, né? Porque as palavras têm peso, né? Quando a gente pensa em combate, a gente pensa em guerra, a nossa mente associa, né? Então, talvez a gente não vai sanar um problema combatendo, talvez a gente vai sanar acolhendo, entendendo o porquê do problema e olhando para o problema para achar caminhos, né? Lembro-me de uma história em que Chico Xavier conversava com uma pessoa e a pessoa dizia para ele que queria muito parar de fumar e não estava conseguindo. E o Chico disse para ela: conversa com o cigarro, diga para o cigarro que até hoje ele fez companhia, mas que agora você vai precisar seguir, né, sem a companhia dele. Achei tão singelo, tão bacana, né? Uma energia diferenciada. Mas hoje a gente vai falar sobre dois vieses dessa questão, né? O viés psicológico e o viés espiritual. Então, do ponto de vista psicológico, é muito importante que a gente entenda que todo vício leva consigo uma demanda. Sim, a pessoa tem uma demanda de algo e aquele vício vai preencher essa demanda. Então, ela tem uma demanda afetiva, ela tem algum tipo de carência, e aí aquele vício, ele vai fazer esse papel, ele vai suprir, ainda que momentaneamente, essa demanda. Mas esse suprimento, ele não vai ter o mesmo valor que o real conteúdo que supriria a demanda faria, entendeu? Por quê? Porque este vício, ele vai suprir uma demanda momentânea, entendeu? Então, no caso do alcoolismo, a pessoa vai ficar, entre aspas, anestesiada por um tempo, alegrinha por um tempo, sem filtro, né? Porque o álcool, ele mexe com uma área do nosso sistema límbico chamado área septal, que é a área onde teria o freio, entende? Então, aquelas coisas que normalmente você não faria sóbrio, se você está alcoolizado, você acaba fazendo, falando, entendeu? Então, o viés psicológico, a pessoa tem um gap, um vazio, uma demanda e o álcool acaba suprindo. Do ponto de vista espiritual, nós podemos pensar dois caminhos. Um deles, a pessoa nasce já trazendo consigo, na sua bagagem, alguma questão referente a uma vida passada, e aí ela já traria essa tendência, né? E aí pôs um gole de álcool na boca, pronto, já está feito a confusão, né? Porque ela vai dar aquele start nela. Inclusive,
é muito importante que a gente fique atento com os adolescentes, né? Porque os adolescentes, eles vão acabar casando as duas demandas. A demanda de estar na adolescência, de estar inseguro do que está por vir, de estar com medo da vida adulta e ainda por cima a provável demanda de uma vida passada de trazer. E aí experimentou, gostou, tá feita a confusão, né? Muito bem. E o outro caminho, quando a gente contempla a questão espiritual, é a sintonia. Olha só, nós temos pessoas encarnadas que vão nos sugerir nos alcoolizar. Ah, vamos lá, bebe só mais uma. Ah, só hoje, né? A gente vai ter. E a gente vai ter também aquelas desencarnadas. Sim, porque aquelas pessoas que desencarnaram e que eram alcoolistas, elas vão continuar sendo. E lá no plano espiritual não vai ter bebida. E elas vão sentir vontade. E aí, neste momento, elas podem estabelecer sintonia com alguma pessoa, com alguém que está aqui encarnado e que tenha o vício do álcool. Muito interessante que lá na questão 645 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta interessante para os benfeitores. Ele diz assim: aqui no mundo encarnado, nós vivemos arrastamentos irresistíveis. Gente, olha que resposta maravilhosa os benfeitores nos dão. Sabe o que eles dizem? Eles dizem assim: arrastamento, sim. Irresistível, não. Então, para que você resista à possibilidade de desenvolver o vício do álcool ou de qualquer outro vício, você precisa se educar, se espiritualizar e buscar ajuda psicológica, se necessário, para não desenvolver vícios e para administrar, achar o manejo de algum vício que você já tem. Hoje estamos falando do alcoolismo. Amanhã podemos falar de qualquer um outro. Busque o Alcoólicos Anônimos. É bem interessante. A proposta do encontro em grupo e a proposta da universalidade, que é o que acontece ali. Universalidade é quando você percebe que não é só você que tem aquele vício, que tem outras pessoas. E aí você vai buscar meios se fortalecendo com as outras pessoas. É muito importante. Se cuide. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.